O influenciador Juan Guedes, de 24 anos, tem mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Na internet, ele divulga vídeos sobre o seu dia a dia. O criador de conteúdo digital foi surpreendido ao perceber que não estava enxergando bem. Durante o relato ao oftalmologista, o influencer admitiu que coçava bastante o olho, principalmente durante crises de rinite. Sem imaginar que essa coceira poderia ser a responsável pela má visão, o influenciador foi surpreendido com o diagnóstico de ceratocone, que em condições graves pode levar até mesmo à perda da visão. No caso de Juan, no entanto, o aumento do grau do astigmatismo estava relacionado à doença. A ceratocone é uma doença que afeta uma estrutura do olho, que é a córnea, né? E para a gente poder ser didático e ser facilmente compreensível, é como se o olho fosse um relógio, um relógio de caixa, e nós tivéssemos o vidro do relógio, que é a córnea. Então, assim, o meio que você consegue visualizar, né, a estrutura interna do relógio é o mesmo meio que a gente usa para visualizar a estrutura interna do olho e, ao mesmo tempo, do olho para fora. Então, é a córnea, que é exatamente esse vidrinho daí que vai sofrendo uma modificação, uma transformação, né, uma distorção causada por um padrão de uma doença genética chamada ceratocone. A doença ceratocone é genética e com uma evolução progressiva e lenta. Ela atinge 1 em cada 2.000 pessoas na população em geral, principalmente entre jovens na puberdade ou no final da adolescência. O ato de coçar os olhos também é um fator determinante para o surgimento do ceratocone. É preciso ficar alerta aos sintomas da doença. Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, entre os principais sintomas das pessoas com ceratocone estão o agravamento da miopia e astigmatismo irregular, visão embaçada com piora durante o período noturno, fotofobia, ou seja, sensibilidade à luz, visão dupla e irritação nos olhos. Existem tratamentos muito eficazes que permitem que a qualidade de vida não seja prejudicada. Nessa fase inicial, alguns pacientes ficam bem com o óculos, corrigem bem, a gente trata essa alergia, instrui para não fazer coçar o olho. Em alguns casos, o óculos já não consegue dar uma visão boa, porque a distorção já é importante, aí a gente passa para as lentes de contato. E aí a gente tem as lentes de contato rígidas e a gente tem as lentes de contato gelatinosas também. Em algumas fases mais avançadas, a gente já não consegue mais a adaptação da lente. Ou a doença está progredindo muito rápido de um exame para o outro. E aí a gente entra com uma técnica de estabilização dessa córnea para ela ficar mais rígida, mais estável, que chama crosslink. Faz com que essa córnea fique mais rígida para ela ficar menos sujeita à progressão da deformidade. E em casos muito graves, onde infelizmente não foi detectado em nenhum desses momentos em que era fácil da gente tratar, às vezes é necessário o transplante de córnea. Segundo Silvana, é importante lubrificar sempre o olho quando estiver seco e não coçar os olhos. Fazer a higienização somente na parte externa e sempre procurar fazer uma consulta com um oftalmologista.